O cheiro acre da fumaça cortava o ar como uma lâmina invisível, queimando as narinas e arranhando a garganta de todos os seres vivos que ainda resistiam naquela floresta em chamas. O som do fogo era ensurdecedor, um rugido constante que devorava tudo em seu caminho, misturado aos estalos secos dos galhos se partindo e ao sibilo das folhas sendo consumidas em segundos. Rex, um pastor alemão de pelagem dourada manchada pela fuligem, corria desesperadamente entre as árvores em chamas. Suas patas já estavam feridas pelos galhos em brasa que caíam do céu como meteoros mortais, mas ele não podia parar. Não agora. O instinto que pulsava em seu peito era mais forte que a dor, mais forte que o medo, mais forte que qualquer coisa que já havia sentido em seus 6 anos de vida. Comente de onde você está assistindo e compartilhe para que mais pessoas vejam essa história. A floresta que um dia foi seu lar, onde cresceu brincando entre as sombras frescas das árvores centenárias, agora era um inferno na terra. O incêndio havia começado 3 dias antes, aparentemente causado por um acampamento mal extinto de turistas descuidados. O que deveria ter sido apenas algumas brasas esquecidas se transformou na maior tragédia que aquela região já havia presenciado. Rex havia perdido sua família humana no 2º dia. Eles tentaram fugir de carro, mas uma árvore em chamas desabou sobre a estrada, bloqueando a única via de escape. Ele conseguiu pular pela janela do veículo momentos antes das chamas alcançarem o combustível. A explosão ainda ecoava em sua memória, uma ferida aberta em sua alma que nunca cicatrizaria. Mas agora não havia tempo para luto. Não quando ainda havia vida para salvar. O uivo desesperado que cortou o ar fez Rex parar imediatamente. Era diferente dos gritos de pânico dos outros animais que ele havia escutado nos últimos dias. Era mais agudo, mais frágil. Era o choro de um filhote. Suas orelhas se ergueram, tentando localizar a origem do som em meio ao caos. Ali, entre as chamas que dançavam como demônios alaranjados, ele conseguiu distinguir uma pequena silhueta dourada, tremendo no alto de uma rocha. Era um filhote de puma. Não devia ter mais que 4 meses, com os olhos azuis ainda típicos da juventude, completamente aterrorizado pelo inferno que o cercava. O pequeno felino estava encurralado. Atrás dele, uma parede de fogo avançava implacável. À sua frente, um precipício de pelo menos 15 metros que terminava em rochas pontiagudas. Aos lados, apenas mais fogo. Não havia escapatória. Rex sentiu seu coração acelerar. Todos os instintos caninos gritavam para ele fugir, para salvar sua própria vida. Pumas eram predadores naturais dos cães. Em circunstâncias normais, aquele filhote cresceria para se tornar uma ameaça mortal para ele. Mas nada sobre aquele momento era normal. O filhote de puma tentou se mover, mas suas patas pequenas escorregaram na pedra lisa. Ele estava prestes a cair. 15 metros de queda livre, direto nas rochas, com certeza significariam morte instantânea. Sem pensar 2 vezes, Rex se lançou em direção à rocha. O calor era insuportável. As chamas lambiam seu pelo, deixando marcas escuras e dolorosas em sua pele. Seus pulmões queimavam a cada respiração, mas ele continuou correndo. Cada músculo de seu corpo protestava, cada fibra de seu ser pedia para ele parar, mas algo mais profundo que a lógica o impulsionava para frente. Com um salto que desafiou todas as leis da física, Rex conseguiu alcançar a rocha no exato momento em que o filhote de puma perdia o equilíbrio. O pequeno felino caiu, mas ao invés de despencar no abismo, aterrissou no dorso peludo e forte do pastor alemão. O impacto quase derrubou Rex da rocha, mas ele conseguiu se firmar com as garras. O filhote de puma, confuso e apavorado, se agarrou ao pelo do cachorro com suas pequenas garras, tremendo não apenas de medo, mas agora também de confusão. Por que aquele predador canino o estava salvando? Fique calmo, pequeno.
Rex murmurou, sua voz rouca pela fumaça. Vou tirar você daqui. Mas como? A parede de fogo havia se fechado atrás deles. O precipício continuava ameaçador à frente. Eles estavam presos na mesma armadilha mortal. Foi então que Rex ouviu um rugido. Mas não era o rugido destrutivo do fogo. Era algo diferente. Algo que fez o sangue em suas veias congelar de puro terror. Do meio das chamas, emergiu uma figura majestosa e aterrorizante. Uma puma adulta, com músculos definidos sob o pelo manchado pela fuligem, olhos amarelos que brilhavam como brasas vivas e uma expressão de fúria absoluta. Ela era pelo menos 2 vezes maior que Rex, com garras que poderiam rasgar sua garganta com um simples movimento. A mãe do filhote havia chegado. Rex engoliu seco, sentindo o filhote se encolher ainda mais contra suas costas. A puma fêmea se aproximou devagar, cada passo calculado, cada músculo tenso como uma mola pronta para atacar. Ela não tirava os olhos de Rex, e ele podia ver exatamente o que ela estava pensando. Aquele cachorro havia sequestrado seu filhote. "Largue meu filho!" Ela rosnou, sua voz grave ecoando mesmo acima do rugido das chamas. "Largue agora, e talvez eu permita que você morra rapidamente." O calor estava se tornando insuportável. O suor escorria pelos olhos de Rex, misturando-se com a fuligem e criando trilhas escuras em seu focinho. O filhote de puma em suas costas choramingava baixinho, claramente reconhecendo a voz de sua mãe, mas confuso sobre por que ela parecia tão furiosa com seu salvador. Rex sabia que tinha apenas segundos antes que a puma atacasse. Ele podia sentir a tensão no ar, podia ver a morte nos olhos amarelos que o encaravam. Mas algo dentro dele, algo maior que o medo da morte, o fez dar um passo à frente, ao invés de recuar. "Eu não vou machucá-lo", Rex disse, sua voz firme, apesar do terror que sentia. Ele estava prestes a cair. "Eu apenas..." "Mentiroso!" O rugido da puma foi tão alto que por um momento abafou até mesmo o som do incêndio. "Você é um cachorro. Vocês, humanos e seus cães malditos, destruíram nossa floresta e agora quer roubar tudo o que me resta." As palavras atingiram Rex como um soco no estômago. Ela estava certa sobre a floresta. Ela estava certa sobre os humanos, e talvez estivesse certa sobre os cachorros também. Durante toda sua vida, Rex havia vivido ao lado dos humanos, compartilhando de seus lares, comendo sua comida, dormindo em suas camas. Ele era, de certa forma, cúmplice da destruição que agora consumia tudo ao redor. Mas não hoje, não neste momento. "Você está certa", Rex disse, surpreendendo tanto a puma quanto a si mesmo. "Minha espécie falhou com a sua, mas eu não vou falhar com seu filhote." A puma pareceu momentaneamente desconcertada pela honestidade brutal de Rex, mas rapidamente recuperou sua postura agressiva. "Então morra com ele", ela sibilou, se preparando para atacar. Foi nesse momento que o filhote de puma, que havia permanecido em silêncio agarrado às costas de Rex, finalmente encontrou sua voz. "Mamãe, não!" O grito agudo cortou o ar como um tiro. "Ele me salvou! Eu estava caindo e ele me salvou!" A puma congelou no meio de seu bote, suas patas dianteiras ainda no ar, suas garras a centímetros do pescoço de Rex. Seus olhos amarelos se moveram do cachorro para seu filhote, confusão substituindo a raiva por um momento. "O que você disse?" ela perguntou, sua voz subitamente mais baixa. "Eu estava com medo", o filhote continuou, sua vozinha tremendo. "O fogo estava vindo e eu não conseguia descer da pedra. Aí eu escorreguei e ia cair, mas ele me pegou, mamãe, ele me pegou e não me deixou cair." O silêncio que se seguiu foi mais ensurdecedor que qualquer rugido. A puma olhou para Rex com uma expressão completamente diferente agora. Não mais ódio puro, mas uma mistura complexa de desconfiança, confusão e algo que poderia ser gratidão.
Mas o momento de hesitação foi interrompido por um som que fez o sangue de todos os presentes gelar. O estrondo de uma árvore gigantesca caindo bem atrás deles, bloqueando completamente qualquer rota de fuga que ainda pudesse existir. Eles estavam oficialmente encurralados. O fogo avançava de todas as direções. O precipício continuava mortal à frente. E agora, uma árvore de 100 anos de idade bloqueava o único caminho que restava. "Nós vamos morrer aqui", a puma sussurrou, mais para si mesma do que para Rex. Rex olhou ao redor, avaliando desesperadamente suas opções. O calor estava ficando insuportável. O filhote de puma em suas costas estava começando a ofegar, mostrando os primeiros sinais de exaustão pelo calor. Mesmo a puma adulta, com toda sua resistência, estava começando a mostrar sinais de que não aguentaria muito mais tempo naquele inferno. Mas então, Rex viu algo. Algo que fez seu coração acelerar. Não de medo, mas de uma esperança desesperada. Ali, do outro lado do precipício, havia uma pequena caverna. Não era visível do nível do chão. Só podia ser vista daquele ângulo elevado na rocha. E mais importante, estava fora do alcance do fogo. O problema era óbvio. Havia 15 metros de ar vazio entre eles e a salvação. "Há uma caverna", Rex disse, apontando com o focinho. Do outro lado, a puma seguiu seu olhar e viu a abertura rochosa. Por um momento, uma centelha de esperança brilhou em seus olhos, mas rapidamente se apagou. "Impossível", ela disse. "Nem mesmo eu conseguiria saltar essa distância. E com meu filhote, eu posso", Rex disse, surpreendendo novamente ambos os felinos. "Não posso saltar a distância, mas posso descer pelas rochas e subir do outro lado. Sou um pastor alemão. Fui treinado para resgates em montanha." Era uma meia-verdade. Rex havia sido treinado para algumas manobras de resgate pelo seu antigo dono, que era bombeiro, mas nunca havia tentado nada nem remotamente parecido com o que estava propondo agora. A puma o encarou com ceticismo total. "Você morreria na tentativa, e meu filhote morreria com você." Rex respirou fundo, sentindo o cheiro acre da fumaça queimar seus pulmões. Ele sabia que as chances eram mínimas. Sabia que provavelmente morreria na tentativa. Mas quando olhou para o filhote tremendo em suas costas, quando viu o desespero nos olhos amarelos da mãe puma, soube que não tinha escolha. "Então vamos morrer tentando viver", ele disse, se aproximando da borda do precipício, "em vez de morrer sem tentar nada." E antes que a puma pudesse protestar, Rex saltou no vazio, carregando o filhote de puma em suas costas, em direção às rochas pontiagudas que aguardavam 15 metros abaixo. O último som que ecoou na rocha foi o rugido desesperado da mãe puma, vendo seu filhote desaparecer na escuridão do precipício nos lombos de um cachorro que ela ainda não sabia se deveria confiar ou odiar. As chamas continuavam a dançar, mas agora havia algo diferente no ar. Não apenas fumaça e desespero, mas também esperança. O mundo girou em câmera lenta durante os primeiros segundos da queda. Rex sentia o vento quente da floresta em chamas, cortando seu pelo enquanto despencava no vazio. O filhote de puma agarrado desesperadamente às suas costas, com suas pequenas garras cravadas em sua pele. O rugido agonizante da mãe puma ecoava das alturas, misturando-se com o som ensurdecedor do fogo que consumia tudo ao redor. 15 metros. Era a distância entre a vida e a morte. Rex forçou seus músculos a reagirem, virando seu corpo no ar para posicionar suas patas na direção das rochas que se aproximavam rapidamente. Seus anos de treinamento com o antigo dono bombeiro finalmente entraram em ação. Ele havia praticado saltos de alturas menores, mas nunca algo nem remotamente parecido com aquilo. O primeiro impacto veio mais rápido do que esperava. Suas patas dianteiras encontraram uma saliência rochosa a cerca de 5 metros da borda superior.
A dor que atravessou seus membros foi instantânea e excruciante. Ele sentiu algo estalar em sua pata esquerda, provavelmente um osso fraturado, mas não podia parar, não com o filhote dependendo dele. "Segure-se firme!" Rex grunhiu, tentando disfarçar a agonia em sua voz. O filhote de puma havia soltado um miado agudo de terror durante o impacto, mas suas garras continuavam firmemente presas ao pelo do pastor alemão. Rex usou o impulso do primeiro impacto para se impulsionar para outra saliência mais abaixo. Desta vez, suas patas traseiras encontraram a rocha primeiro. O som da pedra se fragmentando sob o impacto ecoou pelo precipício como um tiro. Fragmentos de rocha caíram como chuva, alguns atingindo Rex em sua cabeça e costas, abrindo pequenos cortes que começaram a sangrar imediatamente. A cada salto, a dor se intensificava. Suas patas estavam em carne viva, suas garras quebradas sangravam, deixando rastros vermelhos na pedra cinzenta. O filhote em suas costas tremia violentamente, não apenas de medo, mas agora também de frio. A temperatura despencara drasticamente assim que se afastaram do calor direto das chamas. "Por que você está fazendo isso?" O filhote sussurrou, sua vozinha mal audível, acima do eco dos impactos. "Por que está me salvando?" "Sua família. Eles não gostariam de você ajudando um puma." A pergunta atingiu Rex como uma punhalada. O filhote estava certo. Seus donos humanos sempre o haviam ensinado a ser cauteloso com predadores selvagens. Pumas eram perigosos, diziam eles. Matavam cães, atacavam pessoas, eram uma ameaça. Mas neste momento, tudo o que Rex conseguia ver era uma criança assustada que precisava de ajuda. "Porque é a coisa certa a fazer", Rex respondeu, saltando para outra saliência. Desta vez, a rocha cedeu parcialmente sob seu peso, e ele teve que se agarrar desesperadamente com suas garras feridas para não despencar no vazio. Não importa se você é puma ou cachorro, ou qualquer outra coisa. Você é apenas um filhote que precisa de ajuda. Lá de cima, o rugido da mãe puma continuava ecoando. Rex podia ouvi-la se movendo pela borda do precipício, procurando desesperadamente uma forma de descer atrás deles. Mas as rochas eram íngremes demais, mesmo para uma felina tão ágil quanto ela. "Mamãe está com medo", o filhote murmurou, suas lágrimas molhando o pelo de Rex. "Ela nunca fica com medo. Mães sempre ficam com medo quando seus filhotes estão em perigo", Rex disse, tentando manter sua voz calma enquanto procurava a próxima saliência. "É assim que sabemos que nos amam." A memória de sua própria família humana voltou como uma punhalada. A explosão. O carro em chamas. Os gritos que se calaram tão subitamente. Rex balançou a cabeça, forçando-se a focar no presente. Não podia se permitir lembrar agora, não quando uma vida dependia dele. Estavam a cerca de 10 metros do fundo do precipício quando Rex percebeu o primeiro problema sério. A próxima saliência estava muito longe. Pelo menos 3 metros de distância horizontal, impossível de alcançar com um salto comum. Rex estudou a parede rochosa, procurando alternativas. Havia uma fenda estreita na rocha, uma rachadura natural, que descia diagonalmente por alguns metros. Seria arriscado. Uma passagem de poucos centímetros de largura, com suas patas machucadas e um filhote nas costas. Mas era a única opção. "Vou precisar que você se segure ainda mais firme", Rex avisou, "e não olhe para baixo." "Eu confio em você", o filhote respondeu, e a simplicidade daquela declaração quase fez Rex perder o equilíbrio emocional. Uma criança que ele havia conhecido há poucos minutos confiava nele mais do que ele confiava em si mesmo. Rex começou a descer pela fenda, colocando uma pata de cada vez nos pontos de apoio microscópicos. Suas garras quebradas raspavam na pedra, deixando trilhas de sangue que se misturavam com a poeira e a fuligem. A cada movimento, dor lancinante subia por seus membros, mas ele continuou.
Foi quando estava na metade da fenda que ouviu o som que fez seu sangue gelar. O estrondo de uma explosão vindo de cima. Uma das árvores gigantes havia finalmente cedido às chamas e desabado, enviando uma chuva de brasas e galhos em chamas, precipício abaixo. "Segure-se!" Rex gritou, pressionando seu corpo contra a rocha enquanto os destroços em chamas passavam voando ao lado deles. Uma brasa do tamanho de uma bola de tênis passou tão perto de sua orelha que ele sentiu os pelos se chamuscarem. O filhote soltou um grito de terror e suas garras se cravaram ainda mais fundo na pele de Rex. O pastor alemão sentiu sangue quente escorrer por suas costas, mas não se importou. Dor física ele podia suportar. O que não suportaria seria falhar com aquela criança. Quando a chuva de destroços finalmente parou, Rex continuou sua descida. Suas patas estavam trêmulas de exaustão e dor, mas a caverna do outro lado do precipício estava cada vez mais próxima. Ele conseguia vê-la claramente agora, uma abertura escura na parede rochosa, grande o suficiente para abrigá-los das chamas, alta o suficiente para ficarem em segurança. Faltavam apenas 5 metros para o fundo do precipício quando Rex encontrou o segundo problema. Não havia mais saliências. A parede se tornava completamente lisa nos últimos metros, sem nenhum ponto de apoio visível. Rex olhou para baixo e viu o fundo rochoso do precipício. Pontas afiadas de pedra se erguiam como dentes em uma boca gigantesca, prontas para despedaçar qualquer coisa que caísse sobre elas. Mas entre as rochas pontiagudas havia algo que fez seu coração acelerar de esperança. Um pequeno lago. Não mais que uns 10 metros de diâmetro, mas profundo o suficiente para amortecer uma queda. O problema era a distância. Eles precisariam saltar longe da parede rochosa para evitar as pedras afiadas e alcançar a água. Com suas patas machucadas e um filhote nas costas, seria quase impossível. "Vou ter que pular na água", Rex explicou ao filhote. "Você sabe nadar?" "Um pouco", o filhote respondeu com uma vozinha trêmula. "Mamãe me ensinou no rio pequeno perto de casa, mas ele não estava tão longe do chão." Rex respirou fundo, sentindo o cheiro da fumaça misturado com o aroma úmido que subia do pequeno lago lá embaixo. Suas chances de sobrevivência não eram boas. As chances do filhote eram ainda piores. Mas ficar parado significava morte certa quando as chamas finalmente alcançassem aquela parte do precipício. "Quando eu pular, solte o ar dos seus pulmões e mantenha a boca fechada quando entrarmos na água", Rex instruiu, lembrando-se dos ensinamentos de resgate aquático de seu antigo dono. "E não me solte, não importa o que aconteça." E se não conseguirmos?" o filhote perguntou. Rex virou a cabeça o suficiente para olhar nos olhos azuis assustados do pequeno puma. "Então pelo menos tentamos. E às vezes, tentar é tudo o que temos." Rex se posicionou na borda da última saliência, flexionando suas patas machucadas. Lá de cima, o rugido desesperado da mãe puma continuava ecoando. Ela havia conseguido descer alguns metros pela parede rochosa, mas não o suficiente para ajudar. Tudo dependia dele agora. Com um último olhar para a caverna do outro lado, sua meta, sua esperança, sua redenção, Rex saltou no vazio pela segunda vez naquele dia. A queda livre durou apenas alguns segundos, mas pareceu uma eternidade. Rex sentiu o filhote se encolher contra suas costas, ouviu seu próprio coração batendo como um tambor de guerra, viu a água escura se aproximando rapidamente. O impacto foi brutal. A água gelada envolveu Rex como um punho gigante, expulsando todo o ar de seus pulmões em uma única explosão de bolhas. A força do impacto quase fez o filhote se soltar, mas suas pequenas garras continuaram firmemente presas ao pelo do pastor alemão. Rex lutou contra a água, suas patas feridas se movendo instintivamente em movimentos de natação. Mas a corrente era mais forte do que esperava. Havia um rio subterrâneo alimentando aquele lago,
e a força da água estava tentando arrastá-los para baixo de uma formação rochosa, onde seria impossível respirar. Com esforço sobre-humano, Rex conseguiu quebrar a superfície da água. O filhote de puma em suas costas estava tossindo e tremendo, mas vivo, muito vivo. "Conseguimos!" O filhote gritou, sua voz ecoando pelo precipício. "Mamãe, conseguimos!" Lá de cima, o rugido da mãe puma mudou de tom. Não mais desespero, mas algo que poderia ser alívio. Mas Rex sabia que o desafio estava longe de terminar. Eles estavam na água, sim, mas ainda precisavam alcançar a caverna do outro lado, e suas forças estavam se esgotando rapidamente. Suas patas feridas protestavam a cada movimento de natação, e o peso do filhote molhado estava tornando cada brazada uma batalha épica. A corrente continuava tentando arrastá-los para longe da caverna. Rex lutava contra ela com determinação férrea, mas podia sentir que estava perdendo terreno. Cada metro conquistado era seguido por 2 metros de recuo. Foi então que aconteceu algo inesperado. O filhote de puma, percebendo a luta de Rex contra a corrente, soltou uma de suas patas da pelagem do cachorro e começou a remar também, suas pequenas patas se movendo freneticamente na água. "Eu ajudo!" ele disse, determinação substituindo o medo em sua voz. "Não vou deixar você fazer tudo sozinho." Juntos, cachorro e filhote de puma lutaram contra a corrente traiçoeira. Era uma visão que desafiava todas as leis da natureza. Predador e presa trabalhando em harmonia absoluta, unidos pelo mais primitivo de todos os instintos, a vontade de viver. Metros, centímetros, cada movimento era uma vitória conquistada com sangue, suor e determinação. As paredes da caverna estavam tão próximas que Rex conseguia sentir o ar mais fresco que emanava de sua abertura. Mas foi nesse momento que Rex sentiu suas forças finalmente o abandonarem. Suas patas feridas simplesmente se recusaram a continuar se movendo. A dor, a exaustão, a perda de sangue, tudo se combinava em uma onda avassaladora que ameaçava derrubá-lo. Ele estava afundando. O filhote de puma percebeu imediatamente que algo estava errado. "Rex! Rex! O que está acontecendo?" Não consigo mais", Rex admitiu, lutando para manter a cabeça acima da água. "Minhas patas não respondem." O pânico tomou conta do filhote. "Não, você não pode desistir. Estamos tão perto." Mas Rex podia sentir a escuridão da água o chamando. Suas pálpebras estavam pesadas, seus músculos completamente relaxados. Talvez fosse melhor assim. Talvez ele tivesse cumprido seu propósito. O filhote sabia nadar. Talvez conseguisse alcançar a caverna sozinho. Foi quando ele ouviu o som que mudaria tudo. Um mergulho vindo de cima. Rex forçou seus olhos a se abrirem e viu algo que fez seu coração parar por um momento. A mãe puma havia pulado no lago. Ela havia encontrado uma forma de descer o precipício, provavelmente o mesmo caminho arriscado que Rex havia tomado, e agora nadava em direção a eles com uma velocidade e graça que só um felino poderia ter na água. Mas Rex não conseguia entender suas intenções. Ela vinha salvá-los, ou finalmente executar sua vingança, agora que ele estava indefeso. O rugido que ecoou pela caverna quando ela se aproximou não deu pistas sobre suas verdadeiras intenções. E Rex, lutando contra a consciência que se desvanecia, percebeu que estava prestes a descobrir se havia salvado o filhote, ou se havia apenas entregado ambos para um destino ainda mais terrível.